Vamos hoje continuar a nossa novela do Shimshon. Deus me livre, não é novela, mas eu vou ser muito sincero. Originalmente, eu tinha uma ideia para o shiur e durante a preparação eu mudei um pouquinho qual que era a meta principal aqui do shiur. A ideia original, como a gente falou, era entender um pouquinho melhor a história do Shimshon, desconstruir um pouco do romance hollywoodiano de Sansão e Dalila e transformar realmente numa história de muita Kedushá. E isso, óbvio, eu tenho certeza que a gente está conseguindo desconstruir todas as ideias erradas que a gente tinha de Shimshon e de todo o relacionamento dele com a Dalila. Ainda não chegamos nesse ponto aqui no aprofundamento, mas já deu para ver que não tem nada de romance, não tem nada de Hollywood. Ao contrário, tem um homem que está disposto a abrir mão da vida particular dele em prol do povo judeu. Não é um homem normal. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais detalhes do nível de santidade, do nível de Kedushá do Shimshon, que, de novo, é um shofeta, a gente não pode confundir, não é uma pessoa comum do povo judeu, ele já é alguém diferenciado, é alguém que todo o julgamento do povo judeu está entregue nas mãos dele. Estamos falando de alguém que está num nível muito grande. Na aula passada a gente terminou falando que ele tinha 4 grandes características, que era o nível de Ruach HaKodesh, um nível de revelação divina, a humildade que ele chegou, que ele falou para Deus, Deus, por favor, me dá como recompensa dos 20 anos que eu fui juiz do povo judeu, e que eu não peguei um fio de cabelo de ninguém como um benefício. Olha, eu sou o juiz, me dá isso, me dá aquilo. Ele não queria nada de ninguém, a grande humildade, a grande retidão dele e, principalmente, a grande Kedushá, a santidade que o Shimshon ele conseguiu chegar na vida. E o ponto principal que a gente começou a entrar na nossa aula passada, e que isso talvez é uma das partes centrais do entendimento do Shimshon. O que ainda está difícil entender o Shimshon? Está difícil entender porque ele casou com 2 mulheres que eram do povo dos Plishtim, que não eram mulheres judias. Então, quer dizer, não está encaixando muito isso dentro do conceito de um grande tzadik, alguém num nível muito elevado no povo judeu. Algumas atitudes, né, que o Shimshon ele teve, que parece que ele perdeu a cabeça, que ele enlouqueceu algumas vezes durante a vida dele. A gente começou já a jogar aqui uma semente e que a gente vai acompanhar o crescimento para entender qual é a tática, o que está dentro da cabeça e do coração do Shimshon. Então, a gente falou que toda a revelação de Shimshon ele aconteceu de 2 maneiras. Aconteceu através de uma revelação divina, através de um malach, um anjo, ele veio pessoalmente para avisar os pais do Shimshon que estava para nascer o salvador do povo judeu. Mas a verdade é que depois a gente vai até dar uma olhada mais uma vez por cima em alguns versículos principais, a gente vai perceber que esse anjo ele não entra em detalhes de como vai ser a guerra, essa luta do Shimshon para salvar o povo judeu da mão dos inimigos. Só foi anunciado que está nascendo um grande salvador do povo judeu, mas sem detalhes de como isso vai acontecer. Fora isso, o Shimshon ele entendeu que quando o Yaakov Avinu ele fez uma profecia para cada um dos filhos, e que não vai se aplicar só para o filho, mas vai se aplicar para a futura tribo. Cada um dos filhos deu origem a uma das tribos de Israel. Isso se referia a cada uma das tribos de Israel. A tribo de Dan, Dan é um dos filhos do Yaakov Avinu. A tribo de Dan é justamente a tribo do Shimshon. Ele entendeu, através de estudar, de se aprofundar, ele entendeu de uma maneira muito mais profunda aqui o que significa essa brahá de Dan. É uma brahá que foi dada para ele, quer dizer, uma profecia. O Yaakov, ele viu no futuro tudo que vai acontecer com o Shimshon e ele colocou isso nas palavras do que ele falou para o filho dele, para o Dan.
Quais são as palavras? Vamos só lembrar, porque isso é muito importante, isso é central. Dan yadinamo ke'echad shiftei Israel. O Dan, ele vai julgar o seu povo como uma das tribos de Israel, quer dizer, ele vai estar sozinho em alguma luta dele. Então, ele já começou a perceber que ele vai ter uma luta individual contra os Plishtim. Yehi Dan Nahash Alei Derech Shfifon Alei Orach. Ele vai ser o Dan, ele vai ser uma cobra que ele está no caminho, ele vai ser uma víbora. Víbora a gente explicou na aula passada, que é uma cobra um pouquinho menor e que ela muito facilmente ela consegue se camuflar e ela consegue atacar as suas vítimas sem que a vítima perceba a aproximação dela. E ele vai morder, ele vai dar uma picada no calcanhar do cavalo e o cavaleiro vai cair para trás. Então, esse, de novo, está aqui algumas dicas de como vai ser os ataques do Shimshon. Lishotcha kiviti Hashem, e Deus, eu esperei pela tua salvação. A gente falou aqui o quanto a missão do Shimshon vai ser uma missão extremamente difícil, extremamente arriscada fisicamente e espiritualmente. Yaakov está pedindo, inclusive, uma Yeshua, uma proteção, uma salvação especial de Deus. Então, qual é o sistema que o Shimshon ele quer usar? Ele quer usar o sistema de guerrilhas. A gente está falando dos Plishtim, eles eram um povo muito poderoso, militarmente falando, eles tinham subjugado o povo judeu não consegue vencer os Plishtim na guerra, então agora ele vai tentar uma outra tática, ele vai tentar uma tática de guerrilha, de pequenos ataques pontuais contra os Plishtim, para dessa maneira ele vai destruindo tanto fisicamente os Plishtim, quanto a moral deles. Ele quer destruir moralmente os Plishtim para abrir caminho para a redenção do povo judeu. Então, ele vai atuar como uma cobra. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter que se camuflar, ele vai ter que viver uma vida como se ele fizesse parte dos Plishtim, e através disso ele vai atacando lá de dentro, ele vai atacar os Plishtim. Por que ele entendeu que isso é tão importante acontecer? Porque se ele atacar os Plishtim como um judeu, vai ter retaliação, o povo judeu vai ser atacado, vão passar por sofrimentos, e não é o que ele quer. Justamente ele quer salvar o povo judeu da mão dos Plishtim sem causar nenhum tipo de retaliação. Então agora a gente já está começando a entender por que ele se faz de louco, por que ele vai fazer ataques de botar fogo nas raposas, de queimar como atos de vingança. Ele vai fingir que é uma raiva pessoal, não tem nada a ver com o povo judeu. Tudo que ele está fazendo, tudo faz parte da profecia dessa visão da cobra que está atacando e está mordendo o calcanhar do cavalo e fazendo o cavaleiro cair para trás. Então, tudo isso os Plishtim não conseguiram perceber. A gente viu durante a história que em nenhum momento os Plishtim fizeram nenhum ataque contra o povo judeu, porque não deu para discernir que ele está fazendo os ataques contra os Plishtim em nome do povo judeu. Ele está camuflado e dentro desse disfarce que ele vestiu, ele vai fazer os ataques e vai tendo, aos pouquinhos, pequenos ganhos. A gente falou, ele era um tzadik muito grande, ele está abrindo mão da sua vida pessoal, ele não teve uma vida pessoal, ele teve que viver uma vida de mentira, uma vida de fantasia, uma vida de camuflagem, em prol do povo judeu. Não foi o primeiro, não foi o último da história. Baruch Hashem, a gente tem nossa história repleta de grandes tzadikim que eles estão dispostos a abrir mão da vida particular deles em prol do resto do povo judeu. E ele sabe, o Shimshon, ele tem noção exata da dificuldade da missão dele, do perigo físico e do perigo espiritual que tem. Ele está se imergindo
dentro da sociedade que estamos falando, de uma sociedade idólatra, de uma sociedade imoral. Alguns atos, a gente viu a imoralidade dentro dos Plishtim. O Shimshon casou com a primeira esposa e ele ficou bravo com ela, ele foi embora de casa. A mulher não foi atrás dele, simplesmente o pai deu para ela casar com outro homem, uma mulher casada. Não é que ela se divorciou do Shimshon, ela foi dada para outro homem para casar. Então, esse era o nível de moralidade dos Plishtim. Então, ele sabe que ele vai viver no meio de pessoas imorais, no meio de pessoas idólatras, ele vai ter que tomar todos os cuidados possíveis e imaginários. A verdade é que o Yaakov, quando ele começou a ter a profecia do Shimshon, quando ele começou a ver o futuro da tribo de Dan, e ele viu toda a luta do Shimshon, em um certo momento, ele começou a acreditar que o Shimshon ia ser o Mashiach final, que vai trazer a redenção final do povo judeu. Significa que o Shimshon tinha esse nível. Então, não dá para... A gente tem que apagar da cabeça, ressaltamos muito isso nas últimas aulas, a gente tem que apagar da cabeça o conceito do Shimshon, um homem mulherengo que vai atrás das mulheres pela beleza delas, ou todo esse conceito hollywoodiano que a gente tem, daquele homem fortão, musculoso. Não tem nada disso. Shimshon é um dos maiores tzadikim, uma das pessoas mais puras que passaram pela face da terra, mas o Yaakov, infelizmente, ele também viu a queda do Shimshon, e por isso que ele terminou a profecia dele, Lishoascha kivite Hashem. Hashem, se não vai ser ele o Mashiach final, então, por favor, que quando chegar o momento certo, que venha o Mashiach verdadeiro, que venha a salvação de Am Israel. Olha que incrível, a bandeira de Dan, cada uma das tribos, eles tinham uma bandeira, a verdade é que eles pediram isso para Hashem. Já explicamos na aula da Parashat Shavua, quando a gente falou da Parashat Bamidbar, a gente explicou um pouquinho o conceito das bandeiras, da onde veio o conceito do povo judeu andar com bandeiras. Parece uma coisa leavdil, Deus nos livre, sem comparação, mas parece coisa de Olimpíadas, coisa de time de futebol. Então, óbvio que não é disso que se trata as bandeiras do povo judeu, da onde o povo judeu tirou o conceito de bandeiras. O conceito de bandeira eles aprenderam dos Malahim, quando eles estavam recebendo a Torá no Har Sinai, vieram os Malahim organizados em grupos, e cada grupo ele vem através de uma bandeira. Então, eles entenderam que a bandeira representa um objetivo único. Cada uma das tribos tem um objetivo único, especial, dentro de todo o mecanismo do povo judeu. Nenhuma tribo é melhor que as outras. Cada uma das tribos tem uma função única e especial dentro do povo judeu. Muito disso veio, a transmissão de qual é a missão de cada tribo, veio justamente através da profecia que o Yaakov ele fez para cada um dos filhos, que se aplicava não só para os filhos, mas para os descendentes e a tribo que vai sair de cada uma delas. Não por coincidência, obviamente, qual é o símbolo da bandeira de Dan? A serpente. Tem uma cobra na bandeira de Dan. Óbvio que tem que ser uma bandeira representando, primeiro, a destruição dos Plishtim, o ataque aos Plishtim como uma cobra, que foi justamente o que o Shimshon ele fez, e também a tribo de Dan, ela tem uma força muito grande espiritual. Não estamos falando só aqui de uma cobra física, a gente sabe da cobra espiritual. A cobra espiritual está muito associada com o conceito do Lashon Hará, e ele representa o mal. Todo mal é representado pela cobra, e o Dan, a tribo de Dan, e aqui em especial o Shimshon, ele tem esse potencial de tentar destruir todo o mal do mundo representado pela cobra. Então, o Shimshon, estamos vendo ele já uma outra figura, uma pessoa com sabedoria acima do normal, um nível de santidade também completamente diferente de qualquer ser humano. A gente vai ver hoje, Bezrat Hashem, o nazirato dele, ele fez um voto de nazir que também foi diferente
de todos os outros Nazirim da história do povo judeu. Quer dizer, ele foi único e especial em vários pontos, e é isso que a gente precisa entender dentro do contexto da missão única e especial. Ele tem que ir para uma missão que, como o próprio Jacó falou, ele é errado, ele vai ter que ir sozinho fazer essa missão, porque na geração dele, ele é o único que tem um nível espiritual para assumir esse tipo de risco e uma missão tão importante como essa. Então, a gente já pode, a partir de agora, olhar o Shimshon com olhos completamente diferentes. Por que eu falei que o benefício desse shiur vai ser muito maior do que eu tinha pensado quando a gente planejou? Eu queria só desmistificar um pouquinho o Shimshon. Tudo isso que a gente está vendo do Shimshon, isso tem que ser aplicado para o Tanakh inteiro, os Neviim, Ktuvim, todos os livros do Nar são livros extremamente profundos. Se a gente lê os livros do Nar de uma maneira superficial, a gente vai ver David Ameller como um homem também que vai atrás das mulheres, a gente vai ver Shaul Ameller como um homem que é furioso, que não tem autocontrole, que quer matar David Ameller. A gente vai ver todos os Neviim de uma maneira completamente equivocada. Da mesma maneira que a gente está tendo grandes surpresas aqui com o Shimshon, que é tudo exatamente o oposto do que parece, do que está escrito nos Psukim, e a gente tem que entender tudo isso de uma maneira muito mais profunda, que a gente nunca mais na vida escute alguma história dos Neviim da mesma maneira, que a gente nunca mais escute as coisas da Torá de uma maneira superficial e a gente acha que a gente entendeu e acabe transmitindo de uma forma equivocada. Primeiro ponto, eu vou falar, vou ser muito sincero, eu também tropecei, então ninguém precisa ficar mal por ter tropeçado nesse mesmo erro. Olha que incrível. Vamos começar a ver alguns versículos de novo, mas com um pouquinho mais de detalhes. Vayosifu bnei Israel lasotara beinei Hashem. O povo judeu voltou a fazer o mal diante de Deus, aos olhos de Deus. Olha a expressão. Vaitnem Hashem beyad plishtim arbaim shana. E Deus entregou o povo judeu na mão dos plishtim por 40 anos. A gente explicou de maneira muito rápida que um pouquinho do ciclo do livro do Shoftim é impressionante. O que é um resumão? Se a gente fosse resumir em poucas palavras, o que é o livro do Shoftim? O povo judeu estava com tranquilidade, vivendo na terra de Israel. De repente, eles têm fartura, eles têm brachá, eles começam a se desviar de Hashem. Deus manda algum dos povos vizinhos dominar o povo judeu, causar muitos sofrimentos. O povo judeu faz tchuvá, grita para Deus. Deus manda um shofet, manda um juiz com a salvação do povo judeu. Eles têm alguns anos de tranquilidade. Nos anos de tranquilidade, eles começam a transgredir. Deus manda um povo para atacar o povo judeu. Eles passam anos de sofrimentos. Eles fazem tchuvá, eles gritam para Deus. Deus manda outro shofet. Essa é a história do Sefer Shoftim. É impressionante o ciclo. E a gente não aprende com a nossa história. A gente olha o que aconteceu com os nossos antepassados e continua tropeçando. A maior cobrança de Hashem não é quando a situação está difícil, quando a gente não tem tempo e quando não tem dinheiro e quando realmente a maior cobrança de Hashem é quando a gente está tranquilo, quando a gente teria tudo, o corpo, a alma, dinheiro para servir a Hashem e a gente se afasta dele. Esse é o momento de maior cobrança de Hashem. Sempre que eu li esses psukim da Torá, o que eu entendi? Que estamos falando aqui de uma geração de Rechaim, é uma geração de pessoas perversas que se afastaram do caminho da Torá e Deus teve que dar um grande castigo, porque é uma geração que mereceu apanhar de Hashem o nível do desvio que eles fizeram. Assim, até hoje, até eu estudar mais profundo aqui o livro de Shimshon, assim eu tinha entendido o começo aqui da história do Shimshon. Olha que incrível o que os nossos comentaristas trazem. Prestem atenção na linguagem do Tanakh. Está escrito, Vayosifu bnei Israel lasotara
Beinei Hashem. Essas poucas palavras que foram acrescentadas e voltaram a fazer transgressões, o povo judeu, aos olhos de Hashem. Para que está escrito essa expressão, aos olhos de Hashem? Deveria estar escrito na Torá simplesmente, e o povo judeu voltou a transgredir, ponto. Está escrito mais do que isso, voltou a transgredir aos olhos de Hashem. Aonde aparece exatamente a mesma expressão, aparece em relação a um dos maiores tzadikim da história do povo judeu, Shaul HaMelech, o rei Shaul, que é outro que, se a gente lê o Tanar como se fosse um livrinho de histórias, parece uma pessoa, um rachá, que não cumpre a vontade mais óbvia de Deus e que, infelizmente, acabou perdendo o seu reinado. Por quê? Porque não cumpriu uma ordem de Deus que até uma criança teria cumprido. Deus mandou ele fazer uma luta contra o povo de Amalek e mandou destruir, além dos Amalequim, também os animais. O que ele fez? Ele trouxe os animais de volta para oferecer corban. Deus não pediu isso para ele, ele não cumpriu o que Deus pediu. O Shmuel Anavi, o profeta Shmuel, ele falou, infelizmente, já que você não cumpre o que Deus pede para você, você não pode mais ser o rei de Israel, nem você, nem os teus descendentes vão poder ser os reis de Israel. Parece uma pessoa desequilibrada, parece uma pessoa que tem acessos de fúria, que David HaMelech tinha que tocar a harpa para ele se acalmar, parece uma pessoa desequilibrada. Deus nos livre a gente olhar, espero de novo que o Sefer aqui que a gente está estudando, o Sefer Shoftim, a história de Shimshon, ajude a gente a nunca mais ler uma história dos Neviim da mesma maneira, nunca tropeçar de ler a história de uma maneira tão superficial, principalmente quando se trata de pessoas no nível de anjos. Vamos tentar entender qual que foi o erro do Shaul HaMelech, e em Shaul HaMelech está escrito exatamente a mesma linguagem, que ele fez o mal aos olhos de Deus. Por que está escrito que ele fez o mal aos olhos de Deus? Então, o Shaul HaMelech, ele tem essa luta contra o povo de Amalek e ele tem que destruir os animais também. Só que a forma que foi passado para ele o comando, ele veio de uma maneira ambígua, tem uma ambiguidade na lashon, na linguagem que foi passada para o Shaul HaMelech. O que foi passado para ele? Que eles têm que fazer dos animais herem. Herem pode ser entendido como consagrar, como oferecer alguma coisa, como um korban para Hashem, ou pode significar destruir. Olha que incrível. O Shaul HaMelech, ele ficou na dúvida se ele precisa usar os animais de Amalek para elevar isso como um korban, ou ele precisa destruir os animais de Amalek. A verdade é que na linguagem do versículo, na continuação, está escrito explicitamente que o profeta Shmuel, ele transmitiu para destruir os animais. Mas a linguagem herem deixou essa dúvida. O que aconteceu? Shaul HaMelech, ele tinha um grande conselheiro chamado Doeg. Doeg era um grande Talmid Raham, era um grande estudioso de Torá, ele era o chefe do Sanedrim, ele era o chefe dos juízes, que eram a maior instituição em termos de julgamento. Leavdil, Deus me livre comparar o que está acontecendo aqui no Brasil, mas a gente tinha também, dentro da Torá, tem instituições diferentes, a gente tem o rei, que ele é mais o poder executivo, e a gente tem também o nosso poder legislativo, a gente tem o Sanedrim, tem o poder judiciário. Então, olha que incrível, a gente tem também uma divisão de poderes dentro do povo judeu, e Baruch Hashem, normalmente isso caminha em paz, né? Diferente do que estamos vivendo aqui na nossa realidade aqui do Brasil. Mas olha que coisa incrível. O Doeg, ele era um grande Talmid Raham, ele entendeu o comando do profeta de uma maneira diferente. Ele falou, olha, sabe por que está escrito de uma maneira ambígua? Porque você deve cumprir as duas coisas, os dois sentidos da palavra herem. Apesar de estar escrito explicitamente que é para destruir todos os animais,
a ambiguidade serve para parte dos animais você vai destruir e uma parte dos animais, os melhores, você vai trazer para oferecer um corban para Hashem. O Shaul HaMelech, ele tinha entendido exatamente como o profeta tinha transmitido para ele. Ele entendeu que ele deve destruir completamente todos os animais de Amalek. Mas o Doeg começou a falar para ele que ele estava errado. Então, o próprio Shaul HaMelech falou, não, mas no final, o profeta me falou que é para matar todos os animais. E o Doeg falou para ele, não, isso não é parte da profecia, isso é o teu entendimento. Então, não é para matar todos os animais, mata uma parte dos animais e os melhores você vai trazer para oferecer como corban. Então, na verdade, esse foi o erro de Shaul HaMelech, Deus nos livre, não teve nada de rebeldia contra Deus, não é que ele não quer cumprir exatamente como Deus pediu para ele, ele fez de tudo para cumprir da melhor maneira possível, mas, infelizmente, ele recebeu um mau conselho do Doeg, que era o chefe do Sanedrin, que era o chefe desse tribunal, o grande tribunal judaico, e ele acabou seguindo. Então, parece um ato de uma grande humildade do Shaul HaMelech. Mas o que os nossos sábios explicam para a gente? Aqui não é momento de ser humilde, é uma humildade fora de lugar. Estamos falando de uma profecia que foi entregue diretamente para Shaul HaMelech, que se aplicava para Shaul HaMelech, não tinha nada que escutar o conselho do Doeg. Então, aqui os nossos sábios, eles explicam, eles entram no coração de Shaul HaMelech. Qual que foi o problema? Ele teve medo do poder político do Doeg. Ele está com medo agora que o Doeg, por ser o chefe do Sanedrin, se ele for contra o Doeg pode começar agora um movimento de derrubada dele. Então, por isso que eu falei, Leavdil Elef Avdalot, 1 milhão de diferenças entre o que está acontecendo agora no Brasil e o que aconteceu na época, mas a gente vê que essa mistura dos poderes sempre gerou muita confusão, muito problema. Esse medo é o que Deus falou para Shmuel HaNavi, para o profeta. Esse homem, se ele não tem a coragem de se levantar contra o chefe do Sanedrin, quando ele tem certeza que ele está certo, esse homem não pode ser rei. Se a gente, então, agora olhar o erro do Shaul HaMelech, é um fio, é um pozinho, é um fio de cabelo, não é um erro grotesco, e ao contrário, quando ele volta da guerra, o Shmuel, ele escuta o barulho dos animais, ele ainda dá uma chance para o Shaul HaMelech fazer tchuvá, falou, peraí, Shaul, eu acho que eu estou escutando uma coisa errada, eu estou escutando barulho de animais, e o Shaul HaMelech fala, eu cumpri a vontade de Deus, eu fiz exatamente o que Deus pediu, eu estou trazendo os animais como corban para Deus. E o profeta fala, Deus prefere muito mais que se escute a voz dele do que se você oferecer 1000 corbanot para ele. Você não cumpriu a vontade de Deus e, por isso, você vai perder o seu reinado, você e os seus descendentes. Isso quer dizer um erro aos olhos de Deus. O erro é tão pequeno, o erro é um fio de cabelo que o Shaul HaMelech errou. Aos olhos dele, ele tem certeza absoluta. Ele foi lá e procurou e pediu aconselhamento, ele tem certeza absoluta. Baruch Hashem, eu cumpri o que Hashem me pediu. Ele fala isso com convicção. Ele não está falando com o povão, ele está falando com o maior profeta da história do povo judeu. Ele está convicto que ele está falando, que ele tem razão no que ele está falando. Esse é o erro de Shaul HaMelech. Vamos trazer o mesmo paralelo para a geração de Shimshon. A geração de Shimshon também é uma geração de tzadikim, é uma geração de pessoas muito elevadas. Eles fizeram um erro aos olhos de Hashem. Quer dizer, é um erro tão pequeno, tão sutil, que só Hashem ele percebeu o erro do povo. O povo por si só não percebeu o erro. O povo por si só, eles acham que eles são grandes tzadikim, que eles estão andando no caminho de Hashem. Então, peraí, eu não estou entendendo. Se o erro é tão pequeno
Por que eles foram entregues na mão dos Plishtim? A gente sabe um conceito espiritual e é por isso que, justamente, eu acho que são grandes ganhos que a gente pode ter nesse tipo de estudo que a gente está fazendo do Shimshon, às vezes não tão diretamente com a história do Shimshon, mas tem coisas maravilhosas que a gente pode aprender sobre o comportamento do povo judeu, o comportamento de Deus. Hashem quer da gente a perfeição. Hashem cobra da gente nada mais, nada menos do que a perfeição. É isso que a gente veio fazer aqui no mundo, é isso que a gente deve almejar na nossa vida. A gente não pode pensar pequeno, a gente tem que pensar, eu quero chegar na perfeição, eu quero virar um malach, e Hashem cobra isso da gente. Óbvio que as cobranças, elas são proporcionais ao nível das pessoas. Pessoas num nível mais alto têm uma cobrança muito mais alta, pessoas num nível mais baixo têm uma cobrança mais baixa, e assim, muitas vezes, a gente vai entender a vontade de Hashem. Eu estou estudando na escola com os meus alunos, a gente começa a estudar Navi, Sefer Yoshua, a gente vai estudando o Yoshua, a entrada do povo judeu na terra de Israel, e tem uma história que me chamou muita atenção, e Baruch Hashem, nesse livro aqui do Shimshon, ele traz esse conceito que aconteceu na história do povo judeu. Eles entraram na terra de Israel e eles conseguiram vencer a primeira batalha contra Jericó, uma batalha milagrosa, despencaram as muralhas como se fossem feitas de papel, aquelas mesmas muralhas que a geração do deserto tinha chorado, falando que são habitantes gigantes, são muralhas que chegam até o céu. Deus derrubou como se fossem feitas de isopor, de papel. Então foi uma conquista que era para ficar guardada para toda a história, e Deus proibiu que qualquer pessoa do povo pegasse dos despojos de guerra, não pode pegar nada. Em outras guerras, tudo que eles venciam, que eles pegavam do povo vencido, eles podiam dividir entre eles, assim aconteceu nas guerras do deserto, mas essa primeira guerra não pode pegar nada, é tudo de Hashem, não pode encostar em nada. Veio um homem chamado Ahan e ele pegou escondido. A segunda luta do povo judeu foi para conquistar a cidade de Ai. Era uma cidade pequena, era uma cidade que não era fortemente protegida. Os espiões voltaram para Yoshua e falaram: Yoshua, é moleza, é muito fácil vencer, é uma cidade pequena, olha, nem precisa mandar todos os soldados, manda 2.000 ou 3.000 soldados, é mais que suficiente, deixa o resto dos soldados descansarem. De novo, Leav de Lelef Avdalot, vamos separar Kedushá de Hol, Kedushá, santidade, de coisas mundanas, mas é como um time de futebol que está num campeonato difícil, agora está diante de um time fácil, então põe o time reserva para jogar, deixa os titulares eles descansarem, põe o time reserva. Isso que os Meraglim, os espiões, falaram para o Yoshua, ele fez como os Meraglim falaram, e foi uma grande derrota vergonhosa. Os judeus tiveram que sair correndo diante dos habitantes de Ai, e além disso tivemos, infelizmente, 36 mortes na guerra contra Ai. O Yoshua e os Kenim e os anciãos do povo choraram diante do Aron HaKodesh. Eles não entenderam: Deus, por que você fez isso? O que aconteceu? Hashem falou: tem um transgressor entre vocês. Enquanto tiver um transgressor, vocês não vão ter vitória nas batalhas. Espera aí. O povo inteiro são tzadikim, porque tem um transgressor, o povo perde a batalha. Assim funciona. Kol Israel arevim zelazé. Todo judeu é fiador de um outro judeu. Infelizmente, o Ahan, ele transgrediu e a culpa recaiu sobre todo o povo judeu, toda essa vergonha da derrota na luta contra Ai. Daqui a gente pode perceber o nível espiritual daquela geração do povo judeu. Olha que incrível, eles entraram na terra de Israel com tanta kedushá, com tanta santidade. Um pequeno erro de uma pessoa, olha a consequência, assim é proporcional. Quanto maior a pessoa, maior a cobrança. No mundo também acontece isso. Quem é mais cobrado? O presidente da empresa
ou a pessoa que faz a faxina da empresa. A pessoa que faz a faxina da empresa, se ele fizer uma coisa errada, o chão vai ficar sujo. Se o presidente da empresa fizer um erro, ele pode quebrar a empresa toda. Quer dizer, os tzadikim, eles têm uma responsabilidade muito maior. Estamos falando aqui de uma geração, a geração de Shimshon é uma geração muito grande, um errinho pequeno deles já foi suficiente. Deus, ele quer da gente a perfeição. Um erro pequeno daquela geração fez com que eles caíssem na mão dos Plishtim. Eles fizeram um erro, que é, na verdade, um erro aos olhos de Hashem, mas já é suficiente para que eles caiam na mão dos Plishtim. Estamos falando, de novo, de uma geração que viu milagres. A gente tem outras gerações que não tiveram mérito de ter profecias, porque a geração não tinha mérito. Essa geração teve mérito de uma profecia, de milagres abertos que aconteceram com o Shimshon. Se a geração ela não tem esse mérito, não acontece nada. Quer dizer, é uma geração muito grande. Segundo concerto tem que ter, já consertamos a imagem do Shimshon, é um grande tzadik, uma pessoa em níveis de kedushá, de santidade, que não dá nem para a gente entender. Já dá para entender também um novo concerto, a geração de Shimshon também é uma geração de pessoas tzadikim, que estão sendo cobradas por erros da espessura de um fio de cabelo. Eles podem chegar na perfeição, por isso que eles são aqui cobrados num nível muito maior. E, Bezrat Hashem, vamos começar a ver agora o nascimento do Shimshon e a preparação para a missão que ele vai ter, a camuflagem, ele vai ter que viver entre os Plishtim, por isso ele vai ter que ter desde a barriga, desde o ventre da mãe, o Shimshon já está sendo preparado para essa missão especial. Olha que incrível, mais um detalhe que vale a pena a gente prestar atenção. Olha a mão de Hashem conduzindo todos os eventos que acontecem na história, como Deus, sem a gente perceber, mas ele está conduzindo tudo o que vai acontecer na nossa vida em particular e na história do povo judeu de uma maneira mais geral. Então, próximo passuca aqui, Vayehi ish echad mitzara mimishpahat Dani. Teve um homem da região de Tzará, uma região de Eretz Israel, e ele era da família dos Danitas. Não está escrito que ele era da tribo de Dan, está escrito que ele era da família dos Danitas. Vamos entender por que isso. Mishpahat Dani, o Shemo Manoach, e o nome dele era Manoach, Veishto Akará Velo Yaladá. E a esposa dele era uma mulher estéril e não conseguia dar à luz. Alguns segredos a gente vai ver aqui nesse passuk, que inacreditável. Vamos ver que tem até escondido aqui nesse passuk problemas de Shalom Bait entre os pais de Shimshon. Olha que incrível. E de que tribo era o pai, de que tribo era a mãe, está tudo escondido em um único passuk. A gente vai ver quantas informações a gente tem aqui escondidas. Então, primeiro ponto, não tem na Torá nenhum nascimento tão extenso quanto o nascimento de Shimshon. Quer dizer, mesmo antes da concepção do Shimshon, olha quantos psukim a Torá, nem de Moshe Rabbeinu, a Torá dedicou tantos versículos para falar sobre o nascimento dele, como a Torá dedicou para falar sobre o nascimento do Shimshon, com muitos detalhes que a gente vai ver. Cada detalhe é fundamental para entender a importância do Shimshon dentro da história do povo judeu. Então, primeiro, tinha um homem, Aya Ish Echad, um homem, poderia ter falado só Aya Ish, e tinha um homem, não precisava falar o Ish Echad. Fora isso, está escrito que ele era Mimishpahat Dani, ele é da família dos Danitas, e o terceiro, que o nome dele era Manoach, e que a esposa dele era Akará, ela era estéril, e ela não conseguia dar à luz. Então, primeira coisa para ensinar que o Manoach, ele era errado. Não era só o Shimshon, que era uma pessoa especial dentro do povo judeu, o Manoach também
é uma pessoa num nível de santidade muito alto, era um dos grandes tzadikim do povo judeu. Ninguém da geração era comparável com Manoah. Estamos falando aqui de uma pessoa completamente fora de série. Fora isso, de que tribo é o Manoah? Então, a gente sabe que a tribo de uma pessoa vem pelo lado do pai. Então, ele era da tribo de Dan, mas, ao invés de escrever que ele era Mishevet Dan, da tribo de Dan, estava escrito que ele era da família Danita. Por que Danit? Por que está da família de Dan? Olha que incrível, para ensinar para a gente que o pai dele era da tribo de Dan, o pai de Manoah era da tribo de Dan, mas a mãe de Manoah era da tribo de Yehudá. E a mesma coisa se repetiu com o Shimshon. O Manoah era da tribo de Dan, mas a mãe do Manoah, a Tzlel Ponis, ela era da tribo de Yehudá. Por que é tão importante esse detalhe para a gente saber? Para a missão do Shimshon, ele precisa da união de duas corrotas, de duas forças. A força da tribo de Dan e a força da tribo de Yehudá. E a verdade é que tem uma profecia que o Mashiach ele vai vir justamente da combinação da tribo de Yehudá com a tribo de Dan. Mas, ao contrário, Mashiach ele vai vir por parte de pai da tribo de Yehudá, ele vai ter que ser um descendente patrilinear de David Amelech, da tribo de Yehudá, mas ele vai ter que ser, pela parte da mãe, ele vai ter que vir da tribo de Dan. O que tem tão especial? Como a gente falou, Dan traz essa luta para acabar com a cobra, para acabar com o mal do mundo, mas precisa junto a força do leão. Yehudá é a força do leão. O Shimshon, para a luta dele, ele precisa da retidão de Dan, dos juízes do povo judeu, junto com a força do leão de Yehudá. Por isso que a Torá ela quis gastar, entre aspas, aqui, para explicar que o pai era da tribo de Dan, mas a mãe era da tribo de Yehudá. Isso acontece também em outros lugares do Tanar. Por exemplo, quando a gente lê na Megilat Esther, a gente lê que o Mordecai ele é um Ish Yemini, um homem binhamita. O que quer dizer um homem binhamita? De novo, não está escrito que o Mordecai ele era da tribo de Binyan. Está escrito que ele era um binhamita. Por quê? Mesmo conceito, ele era o Mordecai. Ele era também aqui da tribo de Binyamin por parte do pai, mas ele era da tribo de Yehudá por parte da mãe. Porque para vencer o Aman, para vencer Amalek, ele precisava da força de Binyamin. Por que Binyamin tem uma força especial? Para lutar contra Amalek, tinha que ser um dos filhos de Rachel. Está escrito que o Yaakov Avinu, quando nasceu Yosef, ele decidiu voltar para casa para enfrentar o Esav. Ele entendeu que dos filhos da Rachel vai vir a força para lutar contra Esav e contra Amalek. Então, olha que incrível, para ser o salvador do povo judeu, na época de Purim, o Mordecai, ele veio por parte de Binyamin, do pai, mas ele tem que ter Yehudá por parte de mãe, para ter essa força do leão, para conseguir vencer o Aman, que é do povo de Amalek. Outro detalhe, está escrito que o seu nome era Manoah. Isso é uma regra geral. Olha quantas coisas incríveis, que detalhezinhos que muda a leitura do Tanar, de qualquer livro do Tanar, dos Neviim, dos Ktuvim. Seu nome era Manoah. Por que está escrito dessa maneira na Torá? Existem duas formas de escrever o nome das pessoas nos Neviim. Ou o seu nome era fulano, ou fulano era o seu nome. Parece igual, não tem diferença nenhuma se o seu nome era fulano ou fulano era o seu nome. Tem diferença. Olha o que os comentaristas explicam. Toda vez que está escrito no Tanar, o seu nome era fulano, trata-se de um tzadik. Quando está escrito fulano era o seu nome, trata-se de um rachá. Por exemplo, Goliat era o seu nome. Assim está escrito no Passuk. A gente sabe do Goliat, o famoso Golias, um grande rachá
que blasfemou Deus publicamente. Está escrito, Goliat era o seu nome. Urachá, primeiro vem o nome e depois a continuação. Os tzadikim é o contrário. Seu nome era Manoah, para ensinar que o Manoah é um grande tzadik. Ele está aqui num nível espiritual muito grande. Agora vamos ver o que acontece. Está escrito aqui que a esposa dele, ela era acará, ela era estéril, ela não conseguia ter filhos. Mas isso não é nenhuma coincidência, a gente sabe, Hashem controla cada pequeno detalhe. Isso é uma característica em comum com todas as imaot, com todas as matriarcas do povo judeu. Isso é um povo que conecta todas elas. Sará, ela era cará, Rivká era cará, Rahel era cará, e mesmo Leá também, ela deveria ter sido a cará, mas ela já tinha feito tanta tefilá para Hashem, já tinha chorado tanto, que está escrito na Torá, que Hashem abriu o ventre dela. Dá para ver que é uma abertura milagrosa, foi um nes, e não uma abertura natural. Então, a Leá também, ela deveria ter sido a cará, mas ela já derramou tantas lágrimas, já chorou tanto, que Deus fez esse grande milagre de imediatamente abrir o ventre dela para que ela encontrasse graça aos olhos do Yaakov, aos olhos do marido dela. Aqui um detalhe interessante, por que todas as matriarcas e os patriarcas tiveram dificuldade para ter filhos? Está escrito que Deus ama a tefilá dos tzadikim, porque quando um tzadik ele reza, ele nunca reza só para ele mesmo, ele também inclui o mundo inteiro, ele traz méritos para o mundo inteiro. Olha que incrível, o Midrash fala que quando Sará ela rezou para Hashem, ela conseguiu não só fazer um milagre para ela mesma, mas no momento que ela concebeu, aconteceram milagres no mundo inteiro. Muitas mulheres que não podiam ter filhos tiveram filhos, muitas pessoas doentes, incuráveis, se curaram naquele dia, muitas tefilot foram alcançadas e nunca teve tanto riso no mundo quanto no dia que Yitzhak nasceu. Olha que incrível a brahá que os tzadikim trazem para o mundo inteiro. Quando um tzadik ele reza, ele nunca reza só para ele mesmo, o benefício é para o mundo inteiro. Então, aqui também, aqui a gente tem a mãe de Shimshon, ela era estéril porque Deus, ele ama a tefilá dos tzadikim, ele quer a tefilá de Tzlel Ponis para poder beneficiar o mundo inteiro, trazer brahá para o mundo inteiro. E aqui, olha que incrível, estava tendo uma briga, estava tendo um problema de Shalom Baita aqui. Quem é o estéril da família? Não está nascendo filho nesse casamento da Tzlel Ponis com o Manoah, por causa dele ou por causa dela? Então, Manoah achava que era por causa da esposa que não está tendo filhos, e a Tzlel Ponis achava que era por causa do marido que ela não está tendo filho. Então, eles estavam um pouco estremecidos, que eles não estavam conseguindo ter filhos, e no coração, óbvio, não estamos falando aqui que eles estavam se acusando mutuamente, mas no coração deles estava aqui alguma coisa não estava em ordem, um achando que o outro que não podia ter filhos, e estava um pouquinho estremecido o relacionamento entre eles. Então, a Torá, ela vem ressaltar para a gente quem era a Cará, era ela. O problema de não ter filhos é dela, não é do Manoah. E isso o anjo vai falar explicitamente para ela. A gente vai ver aqui a transmissão do anjo, mas vamos ver por que é importante esse conceito. E, de novo, a ideia original não era entrar em todos esses detalhes, mas a gente vai ver ensinamentos maravilhosos. Um versículo da Torá, olha quanto dá para se aprofundar e quantas mensagens para a gente levar para a vida. Uma das perguntas, quando a gente começou a estudar aqui a história de Shimshon, era para que a Torá escreveu, entre aspas, esse romance hollywoodiano. Já vimos que não é romance hollywoodiano, e a gente vai ver quantas informações para a nossa vida a gente vai aprender dos versículos aqui da história dentro do Sefer Shoftim, e em especial os 4 capítulos, 4 prakim, que falam da vida do Shimshon.
O parágrafo, o versículo seguinte fala: Vayar Malach Hashem Elaisha, Vayomer Elea, apareceu um anjo de Deus para Tzelponis. Olha o nível dessa mulher. Alguém aqui já viu anjos? Estamos muito longe desse nível. Para poder ver um anjo, a gente vai ver aqui os comentaristas, a pessoa tem que estar no nível de Ruach HaKodesh, de ter realmente esse nível de revelação divina para poder ver um anjo. Então, o anjo apareceu para ela e não para o marido. A gente vai ver que isso também é um detalhe importante aqui na história. O anjo aparece para a esposa, para Tzelponis, Vayomer Elea, e disse para ela, Inena atacará, você é estéril. Entenda que você está brava com o teu marido, mas o problema é com você, o problema não é com ele. Tira do teu coração essa amargura que está lá dentro, porque você acha que o problema é dele. Saiba que você é estéril, veloia lata, vearita, vealata ben, e você até hoje não conseguiu engravidar, mas você vai engravidar e você vai ter um filho. Então, aqui é a revelação divina que essa mulher ela vai ter um filho. Então, primeiro, para chegar no nível de Ruach HaKodesh, a gente já falou isso sobre o Shimshon. Shimshon também chegou no nível de Ruach HaKodesh, mas a gente vê que não só ele. A mãe dele já tem esse nível de Ruach HaKodesh. Para chegar nisso, a gente trouxe o Mesilat Yesharim. O Mesilat Yesharim ele é baseado numa braita, no ensinamento do Rav Pinchas Ben Yair, que ensina para a gente, para chegar no nível de Ruach HaKodesh, tem 10 degraus de santidade que a pessoa precisa crescer. Isso é para poucos. Esse era o nível da mãe do Shimshon. Então, ela teve, pelo mérito dela, e não pelo mérito do marido. O marido também, a gente viu que ele era errado. Ele era o grande da geração. Mais uma vez na Torá, uma mulher é maior que o seu marido. Aonde aparece isso de novo? Sará. Sará teve uma discussão com Avraham Avinu sobre a expulsão de Ismael. Deus teve que intervir na discussão e falou para Avraham Avinu, escuta a tua esposa, ela está certa, você está errado, faz o que ela está falando, porque ela tem razão no que ela está pedindo, é para expulsar o Ismael, porque a tua descendência vai vir a partir do Yitzhak e não de Ismael. Aqui temos um segundo caso da Torá, que a esposa ela era maior espiritualmente, em nível aqui de poder ver um anjo, o anjo aparece para ela e não para o Manoah. A primeira aparição vai ser só para Tzelponis. Então, com certeza, ela tinha traços de caráter incríveis, muito refinados, para poder chegar nesse nível espiritual. O próprio nome Tzelponis significa Tzlel. Tzlel é um anjo e Ponit significa olhar. Ela já tem esse potencial espiritual de alguém que pode ver anjos. Quer dizer, como alguém vê um outro ser humano, pessoas podem ver anjos. A gente sabe na Torá pessoas que chegaram nesse nível. A gente sabe até em gerações muito futuras. A gente sabe, por exemplo, o Mechaber do Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo, que escreveu o Shulchan Aruch, é sabido, é conhecido que ele tinha uma havruta, ele tinha um estudo com Malach, ele estudava todos os dias com um anjo que transmitia a Torá para ele. Se a gente olha a história do Yaakov Avinu, nosso patriarca, o tempo inteiro ele está interagindo com anjos. Quer dizer, na vida do Yaakov, interagir com anjos é uma coisa normal. Então, a gente vê pessoas num nível inacreditável. Então, antes de tirar qualquer conclusão precipitada sobre o Manoah, sobre a Tzelponis, sobre o Shimshon, vamos entender o nível deles, nível de Ruach HaKodesh, de inspiração divina, um nível de poder ver anjos na frente deles, como a gente vê um outro ser humano, assim a gente vê um anjo. Então, esse anjo, falando em nome de Deus, ele vem aqui anunciar um nascimento milagroso. Você é acará, você é estéril, você não pode ter filhos, mas você vai ter um filho. Vai ser, que você saiba, vai ser um filho milagroso. E não é a primeira vez, tivemos algumas outras
profecias de milagres que foram antecipados. A gente acabou de falar de Sará e Neino. Também a gravidez de Sará foi uma gravidez milagrosa e ela foi anunciada, por mais que eles não sabiam que são 3 malahim, mas foi anunciado a tua esposa, a gente vai voltar daqui a um ano, porque tua esposa vai ter um filho. Olha que incrível, a revelação do nascimento de Shimshon foi maior que a revelação do nascimento de Yitzhak Avinu, porque lá eles não sabiam que é um anjo que está falando, e aqui eles sabiam que se trata de um anjo. Olha que incrível, cada detalhe a gente vai vendo que se trata de uma pessoa muito diferenciada dentro da história do povo judeu. Por que apareceu justamente para Tzlel Poniz e não para o marido? Para elevar a esposa aos olhos do marido. Como está tendo essa briga, entre aspas, esse mal entendido de quem é a culpa? Deus quer trazer Shalom Bait. Olha que lição! Deus quer trazer Shalom Bait. Então ele quer engrandecer a esposa aos olhos do marido. A mesma coisa aconteceu com Sará. Para entender a Kedushá do Shimshon, olha quantos paralelos do nascimento de Yitzhak Avinu e o nascimento do Shimshon. Deus também quis, aos olhos de Abraham, engrandecer a sua esposa. O que Deus falou? O que os anjos falaram? Aonde está tua esposa, Abraham? Ela está lá na tenda. Olha a tzniut da tua esposa, o recato dela. Olha que esposa maravilhosa. Eles estão vindo engrandecer aos olhos de Abraham Avinu, a sua esposa. Aqui também, Deus quer Shalom Bait. Por que isso? Só existe a presença de Deus num casal que tem Shalom Bait. Aqui vai nascer o Salvador do povo judeu. Não dá para nascer o Salvador do povo judeu se não é uma família com Shalom Bait, uma família com santidade. Aonde tem Shalom Bait, tem felicidade. Só dá para chegar no nível de profecia com felicidade. Onde tem tristeza, não tem profecia, não tem Ruach HaKodesh. O Ruach HaKodesh depende da alegria. Deus quer reestabelecer o Shalom Bait dentro da família de Tzlel Poniz e Manoach, para ser uma casa aonde vai nascer o futuro salvador do povo judeu. Então, duas coisas, e com isso a gente termina. E Bezrat Hashem, continuamos na semana que vem. 2 importâncias de Shalom Bait. Primeiro, para atingir níveis espirituais cada vez mais elevados, tem que ser uma casa com Shalom. Aonde não tem Shalom, não tem a presença de Deus. Onde tem Shalom, Deus ele está presente e essa família pode atingir níveis espirituais mais elevados. E o segundo ponto é, numa família que tem Shalom Bait, onde o pai e a mãe vivem com Shalom, nessa família os filhos vão crescer, filhos saudáveis, filhos que estão bem espiritualmente. Para chegar num nível espiritual, os filhos têm que ter equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual. Essa é a importância do Shalom Bait. Por isso que Deus ele faz questão de aparecer para Tzlel Poniz, o anjo vai aparecer para Tzlel Poniz, e isso vai, Bezrat Hashem, despertar a volta do Shalom Bait dentro da família. Bezrat Hashem, semana que vem, continuamos. Shavua Tov para todo mundo.